Finalmente, né, depois de quase 8 meses, então agora a gente chega propriamente nas equações de Maxwell, certo? Então 7.3 aqui. Equações de Maxwell. Bom, então nesse ponto, né, dos nossos estudos agora, a gente encontra aí as seguintes leis aí que especificam o divergente e o rotacional dos campos elétricos e magnéticos. Então, no pé que nós estamos aqui é esse aqui, né? A gente sabe que o divergente de E é igual a um ρ sobre ε0. Nós sabemos também que o divergente de B é igual a zero. Então, essa aqui é a nossa lei de Gauss. Essa aqui que não tem nome, basicamente fala da ausência do monopolo magnético. Aí nós temos os rotacionais. Rotacional de E é igual a menos ΔP ΔT, que é conhecido como lei de Faraday. Nós temos aqui a equação 4, que é o rotacional de B, igual a μ0J. Então, nesse momento, nós estamos assim. E essa aqui é conhecida como lei de Ampère. Bom, quando Maxwell começou seus trabalhos, vale frisar aqui que essas equações elas representavam o estado aí da teoria eletromagnética já fazia mais de 100 anos, tá certo? Então fazia 100 anos que as pessoas já vinham estudando isso e essas leis já eram bem concebidas. Obviamente que elas não eram escritas nessa forma moderna e tudo mais, não era tão claro as coisas assim, mas já existia mais de 100 anos. No entanto, é fácil notar aqui, apesar disso tudo, que existe uma incoerência fatal aí nessas formas. De fato, se a gente tomar o divergente da equação 3, tudo até parece certo, tá certo? A gente tem aqui, ó, o divergente do rotacional de E é igual a menos o ΔΔt, se a gente supor que o B varia igual em todo o espaço, né, ao divergente de B, eu posso pôr ele para dentro aqui. Isso aqui está igual a zero. Maravilha, né? O divergente rotacional dá zero, o divergente de B é igual a zero, está tudo certo. Então, visto que o divergente rotacional é zero, maravilha. No entanto, quando a gente toma o divergente da 4, né, o divergente do rotacional de B, nós temos aqui μ0, divergente de J, tá certo? De forma que, apesar desse lado esquerdo aqui ser nulo, tá certo? O lado direito aqui nem sempre é verdade, tá certo? Então, isso aqui não vale sempre. De fato, né, divergente de J é igual a zero, se e somente se, né, as correntes forem estacionárias. Se você tiver corrente estacionária, você vai ter uma variação aí das quantidades de carga, né, que tem, e isso aqui deixa de ser zero. Então vamos ver um exemplo aí de correntes não estacionárias. Então suponha que a gente esteja aqui num processo de carregar um capacitor, tá certo?
Então, na forma integral, a lei de Ampère, né, ela vale integral de B dl é igual a μ0 I em volt. Tá claro? Se a gente aplicar nessa amperiana aqui, ó, essa espira amperiana aqui, como é que a gente determina esse em volt? Tá certo? Como a gente sabe, né, o I em volt é a corrente total que atravessa a superfície cujo contorno aqui é dado pela espira. Mas a gente pode considerar qualquer superfície, não importa, certo? Se a gente considerar essa superfície circular aqui, ó, que está aí no plano da espira, a gente tem, para a espira circular, a gente tem que o I em volt é igual a I. Tá certo? Mas se a gente usar essa mesma amperiana aqui, sem problema nenhum, mas utilizar a superfície aqui em forma de balão, o que a gente conclui é que sim, volt é igual a zero. Então, como a gente pode observar, para correntes não estacionárias, a corrente I em volta aqui, ó, envolvida pela minha amperiana, ela vai depender da superfície que a gente está usando. Se eu utilizar essa superfície, eu tenho que o I em volta é igual a I. Se eu utilizar essa outra superfície aqui, eu tenho aqui que o meu I em volta é igual a zero. Tá certo? Nota, entretanto, que a gente não devia, de fato, esperar que a lei de Ampère, né, ela fosse verdadeira fora da magnetostática, tá certo? Visto que ela foi derivada da lei de Biot-Savart. Então, se a gente partir da lei de Biot-Savart, a gente partiu que o I era estacionário e que, então, a lei de Ampère ela era válida. Nesse caso aqui, ela não é válida. Mas foi a partir de uma observação de um problema como esse, onde o I não era estacionário, que o Maxwell, então, corrigiu aí a lei de Ampère. Então, como é que surgiu a correção? Então, 7.3.2 vem aqui como Maxwell corrigiu a lei de Ampère. O problema da lei de Ampère está, de fato, no lado direito, né, da expressão. Então, se você se atentar, ó, a lei de Ampère está aqui, rotacional de B. É igual a μ0J. Que, de fato, devia dar zero, né, para quando a gente tomasse o divergente aqui dos dois lados. Mas que, de fato, não é, certo? Se a gente aplicar a equação da continuidade e a lei de Gauss, aí a gente consegue observar facilmente o que a gente quer. A gente sabe da equação de continuidade que o divergente de J é igual a menos o del ρ del t. Tá certo? Isso aqui é a equação da continuidade, que por sua vez a gente pode escrever, se você se atentar à lei de Gauss, a menos del dt de ε0 divergente de E. Que pode ser escrito, né, supondo que a variação espacial, a temporal e espacial aqui comuns, ou seja, no espaço todo ele varia igual no tempo. Então a gente tem que menos o divergente de ε0 del E del T. Dessa maneira, né, se a gente se atentar, torna natural combinar
o termo ε0 deu E deu T, a minha lei de Ampère. Tá certo? Por quê? Quando eu tomar o divergente aqui dos dois lados, eu vou ter divergente do rotacional igual a zero, que é igual ao divergente de J, que por sua vez tem que ser igual a menos o divergente de ε0 del E del T. Tá certo? Isso faz, então, com que a gente reescreva essa expressão como sendo igual a μ0J mais μ0 ε0 del E del T. Por que é natural escrevê-lo assim? Porque quando a gente tomar o divergente dos dois lados, eu vou ter divergente do rotacional de B igual a zero, que é igual ao μ0 divergente de J mais μ0 ε0 del T do divergente de E. E se você se atentar, isso aqui que está aqui é exatamente o que a gente tirou daqui, tá certo? Ou seja, divergente de J, colocando esse termo para o lado esquerdo aqui, divergente de J, μ0 cortaria com μ0, igual a menos ε0 del T do divergente de E. Se você se atentar, essa condição não altera nada no que se refere à magnetostática. Obviamente, né, quando o E é constante, o divergente dele vai dar zero e o rotacional de B é igual a μ0J. Ok? Então, a magnetostática funciona perfeitamente. Vale frisar também que o termo de Maxwell ele é difícil de ser detectado nos experimentos eletromagnéticos comuns, porque essa componente do J é difícil de ser reconhecido, tá certo? Porque esse termo, desculpa, é a componente do divergente de E, esse termo aqui ele compete com esse termo aqui, e ele é muito menor comparado com esse termo aqui, tá certo? Esse é o fato é o motivo pelo qual Faraday e os outros, né, não conseguiram descobri-lo em laboratório. Note-se que essas equações eram empíricas, né, elas foram descobridas em laboratório, né, então era difícil de observar isso. Além de sanar o defeito na lei de Ampère, o termo de Maxwell ele traz aí uma informação extremamente relevante, né? Então, se você olhar a expressão final, que é essa aqui, ó. O que nós observamos assim é que, finalmente, né, assim como o campo magnético variável induzia um campo elétrico, tá certo? A variação de um campo magnético induzia um campo elétrico. Agora, nós percebemos que a variação de um campo elétrico, né, ou seja, um campo elétrico variável, ele também induz um campo magnético. Vale notar também, né, que poderia existir de fato outras maneiras de remediar a lei de Ampère, tá certo? Mas a confirmação da validade da teoria veio em 1888 com um experimento do Hertz, né, com ondas eletromagnéticas. Tá certo? O Maxwell ele chamava esse termo aqui, esse termo aqui, de corrente de deslocamento. Então o Maxwell chamava esse J aqui de D, que é igual a ε0 del E del T de corrente de deslocamento. E como a gente vai ver, ela resolve de forma simples aqui o paradoxo aqui do nosso capacitor carregado. Então vamos tentar entender esse paradoxo agora que existia, né, até então. Então, para facilitar,
Vamos supor que as placas dos capacitores estejam bem próximas uma da outra, tá certo? Então, nesse caso, se a gente tiver dois capacitores com as placas bem próximas, a gente já sabe, né, que o campo elétrico entre as placas do capacitor é dada por sigma sobre ε0, que por sua vez é 1 sobre ε0, a carga por unidade de área desses capacitores. Certo? Dessa maneira, então, o ΔE e ΔT nada mais é do que 1 sobre ε0A dQ dt. Note que a quantidade de carga vai variando, né, porque ele vai carregando até saturar, né, é igual a 1 sobre ε0A I. Certo? Sendo isso aqui a variação do campo magnético. Se a gente utilizar a correção de Maxwell na forma integral, a gente tem o quê? A integral de B dl é igual a μ0 I em volt mais μ0 ε0 a integral de ΔE ΔT escalar com dA. Tá certo? Isso aqui basicamente é a correção de Maxwell na forma integral. No exemplo acima lá, se a gente escolhe a superfície amperiana circular, essa superfície aqui, ó, tá certo? Que está no plano da espira aqui. Então o que a gente tem? A gente tem o ΔE dt igual a zero, tá certo? E o I em volt é igual a I, tá certo? Porque o campo ali no fio não vai variar. Se por outro lado a gente usar a superfície em forma de balão, essa superfície aqui agora, o que a gente tem é que o I em volt pela minha superfície é zero, porém o campo aqui, ele vai variando porque a gente vai carregando esse cara aqui, tá certo? Então existe daqui uma variação de ΔE dt. E esse integral de ΔE dt dA nada mais é, se você olhar quanto vale o E, né? O termo, a integral de ΔE ΔT escalar dA, nada mais é do que I sobre ε0. Tá certo? De forma que a gente obtém a mesma resposta. Claro? Se você pegar o I em volt, você vai ter aqui I sobre ε0. Vai ter I m0 e aqui também, tá certo? Se você substituir esse termo da integral aqui, ó, vai dar I sobre ε0, vai dar I m0 também. Ou seja, independente de qual superfície você escolher aqui, ou essa, a resposta do seu problema é exatamente o mesmo, tá certo? Porque você está simplesmente induzindo, inferindo agora a correção para as correntes não estacionárias. Então, as superfícies, embora no primeiro caso ela venha de uma corrente genuína, né? No caso onde você escolhe essa superfície, no segundo caso aqui, ela vem do que nós chamamos então da corrente de deslocamento, certo? Então essa é a contribuição aí dessa corrente de deslocamento. E a resposta, né, dá exatamente a mesma. Então, em suma, só para a gente concluir, todo o conteúdo teórico da eletrodinâmica clássica, então, ela pode ser resumida agora por essas equações de Maxwell, mais, obviamente, a lei de força. Então, só para a gente concluir aqui, o que a gente tem agora aqui, o divergente de E é igual a zero, é ρ sobre ε0, o divergente de B é igual a zero, o rotacional de E é igual a menos
del B, del T, e o rotacional de B é igual a μ0J mais μ0 ε0 del E del T. Essas quatro equações, mais a lei de força, onde o F é igual a Q E mais V vetor B, me dá então aí todo o conteúdo teórico, né, da eletrodinâmica clássica, certo? Então aqui a gente tem tudo que a gente precisa para começar a estudar a eletrodinâmica clássica. É daqui, como vocês vão ver, que a gente vai tirar, então, mais para frente, as equações de onda, né, dos campos eletromagnéticos e as novas relações de fluxo de energia e etc. Ok? Então, a gente para por aqui e volta amanhã para dar continuidade.